Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Editora Árvore da Vida. Meta de hoje, leitura das páginas 5 a 10. Prefácio. No final de cada carta às 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29. Capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Nesses últimos dias, na iminência de sua volta, essa é também a mensagem que temos ouvido da parte dele. Portanto, precisamos ouvir diligentemente a voz do Senhor para compreender o que está em seu coração e dar nossa justa cooperação para o cumprimento de sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Esse livro aborda alguns eventos diretamente ligados à igreja no período anterior à igreja em Sardes. Vamos tratar desse assunto em 2 partes, sendo que a outra parte estará em nossa próxima publicação. Muitas coisas aconteceram desde a concepção da igreja no dia de Pentecostes até a reforma protestante, empreendida por Martinho Lutero. Todavia, a intenção do autor não é trazer isso de maneira doutrinária para apontar os erros dos que nos precederam, mas relacionar esses eventos históricos com o conteúdo das cartas de Apocalipse e com o que estamos vivendo hoje. Cremos que se traçarmos uma linha do tempo com os acontecimentos desde os primórdios da igreja até a reforma, esse estudo funcionará como um GPS, isto é, mostrará o percurso que a igreja percorreu nesses 20 séculos de história, nossa localização na era presente e a trajetória que devemos percorrer até a volta do Senhor, indicando o caminho ideal para apressar sua volta. Tudo isso é possível graças à palavra profética que tem chegado até nós de forma contínua, assim como o azeite dourado que mantém o candelabro de ouro sempre aceso no tabernáculo. Em virtude disso, cremos que o Senhor se comunica conosco por meio de sua palavra, pois ele é a própria palavra. No período de Éfeso, a igreja abandonou o primeiro amor porque perdeu a realidade do viver cristão, que só pode ser mantido mediante o falar de Deus dispensado pelos profetas. E sem o primeiro amor, a igreja não pode ser edificada, pois o relacionamento de amor entre Cristo e sua noiva é o fundamento dessa edificação. Atentar para o que aconteceu com a igreja no passado e relacionar os fatos ocorridos com o falar profético atual servirá de vacina contra as artimanhas do diabo que insistentemente ataca para que caiamos na mesma situação dos que nos precederam, desviando nossa atenção da pura palavra de Deus. Diante do que temos visto e ouvido nos últimos anos, cremos que a palavra realmente executa a vontade de Deus. No entanto, muitos cristãos desconhecem esse fato, pois ainda veem a igreja como uma mera organização humana e religiosa. Muitos ignoram que somos o corpo de Cristo e, como tal, devemos estar sob seu encabeçamento. Ignoram também que essa é a vontade soberana de Deus e que, para que seja cumprida, a igreja precisa diligentemente atender sua voz. Na publicação seguinte, em que continuaremos a tratar deste assunto, veremos que Satanás silenciou a voz de Deus no coração de muitos cristãos durante 19 séculos. Foi devido à ausência da palavra profética que a igreja em Éfeso abandonou o primeiro amor. Esmina sofreu perseguição até a morte para preservar a palavra, e por não conseguir calar a voz de Deus por meio de seus servos, a igreja chegou à condição de Pérgamo. Nessa ocasião, Satanás usou a conversão do imperador Constantino ao cristianismo para mesclar a igreja com o mundo, visto que não podiam vencê-la. Além disso, cristãos genuínos pagaram com a própria vida por não tolerar os ensinamentos heréticos de Jezabel no tempo de Teatira. Todavia, hoje a voz do Senhor soa como um trovão em nosso coração por causa da imersão na palavra profética. Satanás teme perder seu reinado e nós seguimos confiantes de que seremos vencedores por meio de inculcar a palavra em nossa mente, emoção e vontade. Então Cristo nos governará e a terra será o estrado de seus pés. Com a reforma, o tempo de Jezabel acabou.
Hoje, livres de suas blasfêmias, podemos ser abençoados por ouvir diligentemente a voz do Senhor e ter um relacionamento de intimidade com Ele. Deus, em sua misericórdia, manteve a linha dourada de sua graça mediante um grupo de pessoas que não se entregou à dor e ao sofrimento, mas foi fiel até o fim, assim como os valdenses. Os eventos que ocorreram antes da reforma, como a invenção da imprensa, prenunciavam o plano de Deus de semear a semente do reino no coração das pessoas por meio da palavra impressa, visando o restabelecimento de seu reino na terra. Desejamos que você, querido leitor, ao se aprofundar na leitura desse livro, seja encorajado a aproveitar o tempo que lhe resta para imergir na palavra, a qual tem o poder de edificar a igreja e reconquistar a terra para o Senhor. Breve revisão. Parte 1. As igrejas em Éfeso e Esmirna. Pedro Dong. Capítulo 1. Neste livro abordaremos o itinerário que a igreja percorreu desde o início da degradação, ainda no primeiro século, até a reforma protestante no século XVI. A intenção é aprender com as lições extraídas das cartas enviadas às igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Essas 4 igrejas precederam a reforma empreendida por Martinho Lutero, cujos acontecimentos culminaram no período da igreja em Sardes. Nesse capítulo, apresentaremos uma breve revisão dos eventos que resultaram da degradação da igreja primitiva, a fim de compreender por que essa igreja, que foi tão amada e desejada por Deus, enfrentou 19 séculos de decadência. Considerando o conteúdo das cartas às igrejas mencionadas no capítulo 2 de Apocalipse, observaremos as seguintes questões. 1. O que podemos aprender com a advertência à igreja em Éfeso? Apocalipse capítulo 2, versículos do 4 ao 5. 2. Que lição podemos extrair dos sofrimentos de Esmirna? Versículos do 9 ao 10. 3. Porque Jesus se apresenta à igreja em Pérgamo como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Versículo 12. E a igreja em Tiatira como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Versículo 18. Que Deus ilumine os olhos de nosso coração e nos dê ouvidos de erudito para ouvir o que ele tem falado à igreja. A igreja em Éfeso. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Logo no primeiro capítulo, o Senhor começou a revelar a seus servos as coisas que iriam acontecer, enviando seu anjo para notificar ao apóstolo João, que notificou aos demais servos de Deus. Apocalipse 1:1. Vemos aqui a importância dos servos que, a exemplo de João, recebe a revelação da palavra profética e a transmite fielmente para pessoas fiéis e idôneas. Essas, por sua vez, dão continuidade à divulgação do que lhes foi revelado.